Olá, meninos e meninas do segundo ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Começamos aí o nosso segundo bimestre. Nós terminamos o primeiro bimestre falando sobre desigualdade no Brasil e diversidade regional. Primeiro a gente falou da diversidade, né? Depois chegamos à desigualdade. Eu tentei trazer um pouquinho para a realidade falando sobre pandemia. Agora a gente vai falar das mudanças no mundo do trabalho, que é o nosso próximo conteúdo. E aí eu vou fazer a nossa primeira videoaula e aí na medida em que for passando eu vou colocando algumas atividades para que vocês realizem. Primeiro eu vou explicar o que significa essa mudança do mundo do trabalho diante do sistema capitalista. Eu vou fazer alguns contextos na nossa primeira videoaula, não muito longa, para não ficar muito cansativo para vocês. Então, quando a gente fala em mudança no mundo do trabalho, a gente está falando, primeira coisa que a gente tem que diferenciar para que a gente entenda o que eu vou seguir, é a diferença entre trabalho e emprego. Então vamos pensar junto o que significa trabalho e o que significa emprego. Quando a gente fala em trabalho, a gente está falando de modificação do meio em que a gente está inserido. A gente pode usar, inclusive, alguns exemplos de animais que praticam algumas formas de trabalho. Né? A formiga faz um trabalho completamente coletivo, né? A abelha faz um trabalho bastante importante, o João de Barro faz um trabalho bastante legal, que é a formação da sua própria casa. Mas aí, vamos trazer um pouquinho para a realidade do ser humano. Quando a gente fala em trabalho, a gente está falando de tudo aquilo que a gente modifica e transforma o meio à nossa volta, tá? Daí você vai falar, mas peraí, professor, qual que é a diferença entre trabalho e de emprego? Na verdade, a diferença está na questão da remuneração e na questão de registros e direitos trabalhistas. Quando a gente fala em emprego, a gente está falando de registrado, e ao ser registrado e ter um emprego, ele passa a ter garantias de todos os direitos trabalhistas, né? Talvez o melhor momento de eu dar exemplo dessa aula é no momento atual, no triste momento atual da pandemia. O que é um trabalho? Por exemplo, você vender pipoca num carrinho de pipoca, você vender cachorro quente, você costurar para fora, você ter uma barraca na feira, você fazer serviços de casa, isso é um trabalho. Você ser eletricista, isso é um trabalho. Só que grande parte desses trabalhadores, quase todos, não tem emprego, não tem registro em carteira assinada. Tá? Alguns até têm, trabalham para determinadas empresas, mas grande parte não tem. Alguns são remunerados, alguns nem remunerados são. Né? O serviço de casa, por exemplo, não tem remuneração, a não ser que seja a pessoa que tem emprego registrada, que seja a funcionária do lar. Mas, de forma geral, não tem. Então, quando a gente fala de trabalho no contexto atual da pandemia, o que aconteceu? As pessoas que tinham trabalho e não tinham emprego, elas não tinham vários dos direitos. Elas não tinham férias, elas não tinham 13º. E a pessoa que tem trabalho e que vive do trabalho como renda, ela só ganha se ela trabalha. Então, um taxista, um Uber, por exemplo, que não tem vínculo, se ele não trabalhar durante um mês, 15 dias, ele não vai ganhar. E com a pandemia que aconteceu, o isolamento social, grande parte dessas pessoas ficaram sem opção, porque não podiam sair, e se não sair, não trabalha. Se não trabalha, não ganha. O que aconteceu? Veio o auxílio emergencial, que a princípio o nosso governo federal queria de R$ 200, e o Congresso aprovou R$ 600, que ainda é pouco, mas foi um auxílio para que as pessoas pudessem sair um pouquinho dessa situação de grande dificuldade. Então elas foram, porque elas trabalham e elas não têm direito registrado, elas não têm garantia de salário, elas foram contempladas com esse benefício. Então o emprego é o contrário, é o registro e a garantia de todos esses direitos. Quem teve emprego, quem tem emprego, quem é registrado tem o salário garantido. Ah, professor, mas teve redução. Sim, algumas empresas reduziram, inclusive por medida provisória aprovada pelo governo, 25%, 50%, 70%. Mas tem garantido. Então, nós, professores, temos nosso emprego garantido e assim por diante, somos registrados. E ao ser registrado, a gente tem vários benefícios. Né? E quando a gente fala, então, de trabalho e de emprego, já sabendo diferenciar o que significa um, o que significa outro, eu quero que a gente entenda um pouquinho quais são essas relações de trabalho. Dentro dessa questão trabalho e emprego, existem 3 tipos fundamentais, né? Vou falar de forma mais ampla. Existem os autônomos. Os autônomos são aquelas pessoas que trabalham por conta própria, para si mesmo, né? E só são os trabalhadores, eles não são empregados, né? Eles não têm emprego, eles não têm registro, eles não têm direito
trabalhista. Tem alguns benefícios. O autônomo tem o benefício de, por exemplo, não precisar trabalhar um dia, ele não vai ter perigo de ser demitido, né? Então, aconteceu alguma coisa, ele precisa fazer uma viagem, precisa resolver alguma coisa, ele pode flexibilizar, inclusive o horário de trabalho dele, se precisar um dia mais tarde. Ele consegue. Mas é claro que, de forma geral, ele é negativo. Porque num período de pandemia, por exemplo, que nem eu citei, mas nem pandemia, porque isso é raro, num período de Natal, de Ano Novo, de Carnaval, se ele quiser tirar férias, ele vai ter que acumular um valor muito grande, guardar aquele dinheiro e saber que durante o mês que ele tirou férias ele não vai receber, porque ele é um autônomo. Então ele vai sustentar seu próprio trabalho. Ah, professor, mas então se eu sou um autônomo e tenho uma loja de doce e vendo muito doce, e na hora que eu sair para as férias, eu deixo o meu funcionário cuidando. Bom, mas aí você deixa de ser autônomo. Aí você passa a ser empregador. Os empregadores, então, são os patrões. São as pessoas que têm o CNPJ e que passam ao ter CNPJ e ter alguma empresa, eles passam a contratar empregados para trabalhar para eles. Certo? Claro que existem vários tipos de empregadores. Existem as microempresas, que em geral têm dificuldade de se manter. As pessoas se mantêm, algumas não conseguem nem se manter, mas as pessoas se mantêm no limite, né, do lucro lá. E nesse período de pandemia também as microempresas foram muito afetadas. E tem os grandes empresários, as grandes multinacionais. Aí sim, esses empregadores são sempre menos afetados. Os lucros são gigantescos. Todo mundo é afetado, mas não corre risco de uma enorme multinacional, transnacional, chegar numa situação de falência. E empregados, obviamente, tem relação com a questão do empregador-empregado. Né? Então, o empregador ele é o patrão, emprega, o empregado ele é o trabalhador, aquele que vai ser remunerado e vai ganhar pelo que ele trabalha. Só vamos deixar algumas situações claras. Não é uma relação de amizade, é uma relação trabalhista. O empregador contrata um funcionário para prestar um serviço. Então, por exemplo, eu sou funcionário de uma determinada escola particular. Eu sou prestador de serviço, não participo nada além da prestação de serviço. Me contrataram para prestação de serviço, eu estou prestando, eu estou dando uma aula. Se a escola, os pais, os alunos não estão satisfeitos, essa prestação de serviço está ruim, eles podem me demitir. Né? Porque já houve, aluno paga salário de professor. Não, não paga. Aluno paga uma contratação de prestação de serviço. E aí você questiona se é bom ou se não é bom. Então, o empregado ele vai prestar um serviço, e ao prestar o serviço, vai ficar na mão do empregador essa decisão. E aí ele vai ter todos os direitos garantidos, 13º, férias, 1/3 de férias, depende da situação salário-família, licença paternidade, maternidade, licença nojo e assim por diante. Nojo está referente a falecimento. Tudo bem? E aí, para a gente terminar nossa primeira aula de hoje, para não ficar muito extenso, eu quero que vocês pensem no que significa trabalho. O conceito de trabalho hoje é um conceito bastante diferente do que era antigamente. A palavra trabalho, em latim, era tripalium. Tripalium era esta imagem aqui, ó. Significava uma técnica de tortura. Então, a palavra trabalho surge do latim e surge de uma prática de tortura, ou seja, se ligou durante muito tempo trabalho à tortura. E aí eu quero que vocês reflitam que, quando vocês estudaram história, tanto na Antiguidade como na Idade Média, o trabalho estava relacionado à classe dominada, a classe abaixo das pirâmides sociais. Sempre as partes dominantes das sociedades na Antiguidade e na Idade Média não trabalhavam. Vamos pegar o exemplo da Idade Média para ficar mais claro. Clero, nobre e camponês. O nobre, que também era clero, não trabalhava. O trabalho não era considerado algo bom, era considerado um sacrifício, algo ruim, um castigo. E se o trabalho é ruim e é um castigo, o nobre, que é o sangue azul e a camada superior da sociedade, não vai trabalhar. Quem vai trabalhar? Vai trabalhar o camponês. Por que destinava para o escravo, que era considerado uma pessoa pior, o fardo do trabalho forçado? Porque o trabalho também na escravidão era considerado uma coisa ruim. Então, durante muito tempo, o trabalho foi relacionado a algo penoso, ruim, né, torturante. E aí eu quero que vocês reflitam para o nosso próximo vídeo aula, que vai ser um pouquinho mais para frente, que eu vou gravar. Hoje em dia, a gente tem a mesma visão de trabalho? Trabalho é visto como algo ruim, trabalho é um sacrifício, trabalho é uma tortura. E mais, hoje em dia, só a camada inferior da sociedade, na pirâmide social, que a gente pode falar na próxima aula, só ela trabalha ou todos trabalham?
A nossa elite também trabalha. E se vocês acham que mudou, tentem pensar o porquê mudou. Eu fico por aqui. Próxima aula eu respondo essas questões. Um abraço a todos e a todas.